Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Moreira, sou monitor da disciplina de Gestão e Alimentação Coletiva HQ1. Essa videoaula foi orientada pela professora Gidiane Medeiros e eu vim aqui falar com vocês sobre gestão de estoque, especificamente também falar sobre os níveis de estoque. Essa videoaula está sendo disponibilizada para os alunos no dia 3 de agosto de 2021. Vamos lá. Os objetivos dessa videoaula é que vocês entendam a importância de obter os níveis de estoque, que vocês entendam o que são os níveis de estoque e o que eles significam para o ano. E por fim, calcular esses níveis de estoque, como chegar a esses níveis de estoque necessários. Essa videoaula eu dividi ela falando um pouquinho sobre gestão de estoque novamente, é, já partir para os níveis de estoque e explicar para vocês o que é custo de aquisição, estoque mínimo, estoque máximo e o ponto do pedido. E finalizei com um exemplo bem simples, só a título de praticar mesmo. Então vamos lá. A gestão de estoque ela precisa ser eficaz para que garanta uma qualidade e uma quantidade da refeição produzida. Ela precisa garantir o fluxo de forma contínua e uniforme, evitando interrupções na cadeia de produção da UAN. Ainda, uma má gestão de estoque ela acaba causando a reposição irregular da matéria-prima, a reposição irregular do alimento do produto. Ou também pode causar pedidos de quantidades maiores de reabastecimento sem alterações no consumo, o que provavelmente vai possibilitar em desperdício de alimentos e produtos. Esses pedidos de quantidades maiores podem causar falta de espaço físico para o armazenamento adequado desses produtos, o que também vai causar desperdício. E essa falta de má gestão, uma má gestão do estoque, acaba causando mudanças repentinas do cardápio por falta de matéria-prima, por falta de produto, por falta de um alimento. E aí tem que mudar todo o cardápio por causa disso. Então, os níveis de estoque surgem como uma ferramenta que identifica a necessidade de compra e ou reposição do estoque, baseado no consumo médio da UAN. Esse consumo médio pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, mas geralmente ele é diário. E esse processo de reposição deve ser iniciado sempre que o estoque atingir o seu limiar mínimo, que vai ser o estoque mínimo, que eu vou falar um pouco mais na frente o que é esse estoque mínimo. Os níveis de estoque eles são importantes porque eles vão possibilitar uma redução de custos da UAN, eles vão proteger a UAN contra erros de planejamento, ele vai evitar a falta de produtos na UAN, e isso vai possibilitar que a UAN sempre tenha os produtos disponíveis em qualquer situação, em qualquer demanda extra, uma situação de emergência, uma situação em que a UAN vai estar preparada para qualquer situação que vai acontecer. Já partindo já para o que são esses níveis, nós temos aqui o consumo de aquisição. Ele é também chamado de lote de compra, e ele vai ser a quantidade de material a ser pedido para ocorrer o reabastecimento do estoque. Ele vai ser definido pela equação do prazo de entrega regular do fornecedor, multiplicando pelo consumo médio diário dessa UAN. Indo para o estoque mínimo, ele é também chamado de estoque de segurança. É a menor quantidade de material que deve existir no estoque. Mas essa quantidade de material, essa quantidade de produto, de alimento, ele tem essa função de prevenir eventualidades ou situações de emergência que possam acontecer na UAN. E aí é definida pela equação do prazo de reposição de emergência vezes o consumo médio diário. Se vocês podem lembrar do consumo do que eu falei do slide passado, lá no slide passado nós temos o prazo de reposição regular do fornecedor. Nesse estoque mínimo nós temos o prazo de reposição de emergência, porque é justamente prevenir essas eventualidades. Caso aconteça uma eventualidade, já tem que ser disparado para o fornecedor uma reposição de emergência desse estoque, para que não falte esse estoque. O estoque máximo é a maior quantidade de material que existe no estoque. Ele tem a função de garantir o consumo a tempo do próximo reabastecimento do estoque, do próximo prazo de aquisição, reabastecimento desse estoque. Uma observação importante é que acima deste nível, a UAN não deve operar, não é interessante para a UAN operar, porque vai ter risco de haver desperdício de recursos e também uma dificuldade de administrar esse controle de estoque, esse controle de recursos, esse controle de alimentos e produtos. E aí ele é definido pela equação do consumo médio do período, não é o consumo médio diário, é o consumo médio do período mais o estoque mínimo. Esse consumo médio do período vocês vão entender um pouco mais no exemplo. Aqui nós temos o ponto do pedido. Ele vai ser a quantidade a ser atingida do item para que seja disparado o pedido de aquisição do mesmo. O ponto do pedido ele é definido pelo estoque mínimo mais o consumo de aquisição. O ponto do pedido
é uma quantidade que está entre o estoque mínimo e máximo, como vocês podem ver nesse resumo básico que eu coloquei aqui. Então, do lado esquerdo nós temos o estoque mínimo, onde ele vai ser usado para proteger a WAN, é uma quantidade suficiente para suprir uma emergência, uma necessidade especial que a WAN possa, uma demanda não planejada da WAN. Ele vai estar preparado para isso. Já do lado direito nós temos o estoque máximo, que ele é usado para gerenciar custos. Fica ali para não ter desperdício, não ter prejuízo na WAN. E no meio nós temos o ponto do pedido, que é uma quantidade, não necessariamente é a metade do estoque, em que vai ser disparado um sinal de atenção. Já está próximo de fazer o pedido, já está precisando que se trabalhe esse pedido de reabastecimento do estoque. Indo agora por exemplo. No exemplo nós temos uma UAN oferta diariamente feijão preto no seu cardápio. Sabe-se que seu consumo médio diário é de 20 quilos. Ainda, o pedido é feito a cada 10 dias e o fornecedor atende ao prazo de entrega de 5 dias. E, em caso de emergência, seu prazo de entrega é de 2 dias. A partir desses dados, calcule o estoque mínimo, o consumo de aquisição, o ponto do pedido e o estoque máximo. Vamos para o estoque mínimo. Estoque mínimo, aplicação de fórmula, prazos de reposição de emergência, prazos de entrega de emergência, vezes o consumo médio, diário. Então, no estoque mínimo, nós vamos ter prazo de emergência 2 dias, consumo médio diário 20 kg, 20 vezes 2, 40. O estoque mínimo necessário para o feijão nessa UAN, do exemplo, é de 40 kg. Então, quando chegar nos 40 kg, já tem que ter feito o pedido de reposição. A letra B, consumo de aquisição. Consumo de aquisição vai ser o prazo de entrega regular do fornecedor vezes o consumo médio diário. Então, o prazo de entrega regular, o fornecedor falou que é de 5 dias, consumo médio diário 20. Então, o consumo de aquisição é de 100 quilos. O consumo de aquisição vai ser sempre o responsável, o nutricionista, vai solicitar que seja pedido. Então, ele sempre vai ficar pedindo 100 quilos de feijão preto. O ponto do pedido. O ponto do pedido vai ser o estoque mínimo mais o consumo de aquisição. Então, o ponto do pedido vai ser 40, que é o estoque mínimo, mais o consumo de aquisição, que é 140. O ponto do pedido vai ser 140. O que significa isso, Fernando? Quando chegar no estoque em 140 kg de feijão, já vai ser disparado para o responsável, o nutricionista, quem faça essa solicitação de reabastecimento, que seja feito esse reabastecimento a partir do ponto do pedido. Porque já significa que a UAN só tem mais 5 dias de feijão preto. Porque nunca se deve ficar no estoque mínimo, nunca se deve permanecer no estoque mínimo. Sempre deve permanecer no estoque máximo. Então, esse ponto do pedido é como se fosse um alerta para que o nutricionista já faça essa solicitação de reabastecimento. E o estoque máximo vai ser o consumo médio do período mais o estoque mínimo. Então, vamos para esse consumo médio do período. O consumo médio do período ele vai ser o consumo médio diário vezes a periodicidade do pedido, porque nós sabemos que um pedido de reabastecimento é feito a cada 10 dias. Então, nós vamos pegar o consumo médio diário, são 20 quilos, multiplicar por esses 10 dias, que é a periodicidade do pedido. Fernando, se a periodicidade do pedido fosse mensal, nós pegaríamos os 30 dias e multiplicaria pelos 20 quilos diários. Fernando, mas eu tenho o consumo médio mensal aqui e a periodicidade do pedido é mensal. Multiplica, já estão meio que na mesma unidade de tempo. Vocês devem se atentar a essa unidade de tempo. Se ele dá o consumo médio diário, trabalhem com dias da periodicidade do pedido. Se ele dá alguma coisa mensal, semanal, que seja, trabalhem com essa periodicidade do pedido semanal ou mensal. Sempre se atentar a essa unidade do tempo. Mas geralmente sempre é diário. E mais o estoque mínimo, que vai ser 40. Então, 20 vezes 10 dias dá 200, mais 40, 240 quilos. O que significa esses 240 quilos de estoque máximo? A UAN não é interessante para ela, não é ideal para ela ter mais do que 240 quilos no estoque, por diversos fatores. Para não haver desperdício, para não deixar um armazenamento inadequado desse alimento. Então, não é interessante para ela. O máximo que ela tem que ter é 240 quilos. E a gente pode ver que fica nessa balança. O estoque mínimo é 40, o ponto de pedido é 140. Quando chega em 140, tem que fazer um pedido de mais 100 quilos, que é o consumo de aquisição. E aí você vê que sempre fica nessa balança, entre 40 e 240, que é o estoque mínimo e máximo.
E é isso, pessoal. Essas são as referências. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, se não tiver entendido alguma coisa, manda no grupo, fala com a professora, pode falar comigo também, tá certo? E é isso. Obrigado e até mais.